Oi pessoal, então aqui vamos começar aqui. Eu vou falar um pouco aqui de português, na verdade. Amanhã, não sei se vocês estão acompanhando, mas é a prova de português, segunda fase, primeiro dia da FUVEST. Então eu vou falar aqui um pouco as questões aqui, resolver umas questões da prova do ano passado, e depois eu vou falar um pouco da minha redação, não do ano passado, do ano retrasado que eu fiz, que foi avaliado. Eu acho melhor falar da minha redação. Foi avaliada, teve 42, tudo, não teve a nota, uma boa, excelente nota, 100 a 100, é claro que sempre pode se fazer melhor, mas teve sim uma boa nota, tudo, e eu vou tentar comentar as ideias que poderia ter sido um pouco melhor, e eu também vou tentar comentar um pouco aqui a prova de português. E é o seguinte, a primeira coisa assim que eu queria falar é que assim, embora esse canal assim seja bastante focado em exatas, tudo, até porque eu estudo engenharia, tudo, e também eu tô fazendo esse vídeo além de fazer amanhã essa prova, porque é muito importante sim, um engenheiro ter essa visão, a linguagem, sabe? A linguagem é muito importante, o engenheiro sempre tem que estar se expressando. Um engenheiro, por exemplo, vai fazer uma obra, um engenheiro sempre tem que estar se expressando, seja na forma da língua portuguesa, a matemática é uma forma de linguagem também. Por exemplo, na programação, você também é uma linguagem, a programação. Muito do que eu estudei também de português me ajudou depois a entender um pouco melhor a programação. Então, se for ver, a linguagem é muito importante. E outra coisa também que eu vou falar é que as provas assim de humanas da FUVEST, elas assim requerem uma certa visão crítica. E essa visão crítica também, ela é muito importante para o engenheiro. Por exemplo, o engenheiro tem que avaliar o impacto de uma obra que ele faz, de um projeto que ele faz, um impacto de um produto que ele vende. Sabe, o engenheiro tem que ter essa noção do impacto que ele está gerando para a sociedade, que não é pequeno. O engenheiro tem que ter essa noção. E por isso que eu vou resolver aqui essa prova. Se for ver as questões assim, eu também vou pedir desculpas que eu infelizmente não estou preparado aqui para literatura. Eu vou resolver aqui uma questão aqui do Quincas Borba, mas é que assim, os livros sempre vão mudando. Os livros mudam bastante, então de um ano para o outro, mas eu vou dar algumas sugestões para vocês se prepararem, mas é que de um ano para o outro, por exemplo, mudam bastante. Eu tava até que assim, mais ou menos assim, preparado para a prova de 2020, quando eu prestei, e os livros vão mudando tudo. Mas vamos começar aqui com essa primeira questão. Considere o texto e a tirinha para responder a questão. Você vê que tem um texto, você vê que tem diferentes formas de linguagem. Uma linguagem em texto, uma tirinha que tem texto e tem a imagem, que também é uma forma de linguagem. Se você for ver a matemática, é uma forma de linguagem também. Se for ver, existe muito raciocínio lógico. Se você for ver, as linguagens de programação são uma forma de linguagem. Você vê que tem diferentes formas de linguagem aqui, um texto e uma tirinha. Então vamos lá, brincando de esconde-esconde. Costuma-se dizer que quem atenta às letras miúdas de uma bula de remédio provavelmente decide não tomar a medicação. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às propagandas de automóveis. Quem se ativer aos detalhes de um anúncio de carro tem grande chance de perder o interesse pelo produto. Um texto elaborado com letras minúsculas, normalmente localizado na parte inferior da página ou da tela, joga um balde de água fria no consumidor que se deu ao trabalho de ir até o fim da mensagem publicitária. O preço divulgado costuma ter uma série de restrições. O mais comum é que o valor se refira às versões de entrada, também chamada de pé de boi, com poucos acessórios, ou seja, o carro mostrado toda a pompa costuma valer alguns milhares de reais a mais que o preço explicitamente anunciado. Talvez assim,
uma coisa que eu também esqueci, talvez eu até não fiz aqui, talvez às vezes é melhor também você começar lendo a pergunta, porque você tem um certo direcionamento. Se atentar também aos detalhes, por exemplo, e se atentar às referências. Por exemplo, esse texto aqui é uma revista do IDEC, 2013. E aqui a pergunta: explique por que o título do texto, Brincando de Esconde-Esconde, pode ser também aplicado à tirinha de Calvin. Agora, então você vê que tem que fazer essa associação, texto Brincando de Esconde-Esconde. O que o texto está escondendo? Na verdade, o texto está falando dessas letras miúdas, assim, bula de remédio, automóveis, entende? Exato. E aqui vamos ler a tinha do Calvin. Querido Papai Noel, esse é o Calvin. Então o Calvin está aqui na escrivaninha dele, fazendo uma cartinha para Papai Noel, né? Coisa, sim, uma atividade assim que muitas crianças fazem. Eu fui um menino muito bom este ano. Aí o tigre dele, o amigo imaginário dele, o Haroldo, o tigre, fala que é claro que você espera que o Papai Noel não leia a observação enorme escrita em letras minúsculas no rodapé. E aí o Calvin fala assim: peguei a ideia de anúncios de carros. Então você vê que tem essa relação aqui das letras minúsculas no rodapé, entende? O que o título do texto? Que você esconde, né? O título do texto. E outra coisa, quando eu for fazer respostas, muitos alunos assim enchem assim famoso encher linguiça assim que falam assim, acham que as respostas têm que ser grandes, mas não é isso que vai avaliar se a sua resposta é boa ou não. A sua resposta tem que responder a pergunta. O que a pergunta está dizendo? O que o título do texto também se aplica à tirinha do Calvin. E outra reflexão aqui que eu ia falar é essa associação. Por exemplo, na engenharia aqui, tá falando aqui das letras pequenas dos automóveis, assim, por exemplo. Se você for ver, um engenheiro, muitos engenheiros são empresários e muitos engenheiros também colocam assim, se você for ver o engenheiro, por exemplo, ele tem que tentar, por exemplo, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar essa visão? Será que não seria legal, por exemplo, eu ter um pouco mais de transparência com o consumidor, falar também das questões, ter essa transparência. E às vezes, por exemplo, essa transparência pode levar sim, mas ao mesmo tempo falar dos benefícios, fazer uma análise comparativa. Talvez, por exemplo, essa questão da transparência, assim, como é que o engenheiro pode mudar? É isso que, assim, uma leitura assim de alguém que está querendo estudar engenharia tem que ter da prova de português. Assim, tentar ver das provas de humanas de uma forma geral, porque as provas de humanas elas geralmente falam de impactos para a sociedade, impactos de ações, inclusive de engenharia, tudo para a sociedade. O engenheiro tem que ter essa noção do que ele está fazendo. Então aqui o título do texto título do texto. Eu vou pôr o título, vou copiar o título do texto, porque essa ideia do esconde-esconde de esconde-esconde. Porque essa ideia do título do texto é importante. Pode ser aplicado a tirinha, pois assim como Calvin, não, o título do texto, Calvin pois assim como Calvin se apresenta como
um menino bom e depois faz uma série de observações. Aqui é o seguinte, você não sabe, não está no texto, mas então eu vou deduzir, eu vou pôr provavelmente aqui. Você não sabe se é mesmo do desvio de conduta. Provavelmente de seus desvios de conduta, na cartinha que escreve depois faz uma série de observações escondidas, vou pôr aqui, ocultas, escondidas, ocultas, não, ocultas, faz uma série de observações ocultas. Escondidas sobre provavelmente sobre seu desvio, sobre seus desvios de conduta. Aqui, assim como Calvin se apresenta como um menino bom e depois faz uma série de observações, provavelmente sobre seu desvio de conduta, vírgula, bem como explique por que o texto, vírgula, assim como o título do texto, vírgula, como com o título do texto. Então, como vírgula, observações essas como, vírgula, como os carros, como as notas como os detalhes de preço dos anúncios de carros, como os detalhes de preços de anúncios de carros e como os anúncios, os detalhes de preços, como as restrições de preços de anúncios de carros, como as restrições de preços de anúncios de carros, as quais o título se refere a elas. Então tem uma frase aqui porque tem a preposição e tem o artigo, as quais o título metaforicamente, em sentido figurado, título em sentido figurado, associa a brincadeira
de esconde-esconde. Não tá muito legal, não. Podia estar um pouco melhor. Eu também estou um pouco enferrujado aqui, mas vamos lá. Vamos reler aqui. O título do texto, Brincando de Esconde-Esconde, pode ser aplicado à tirinha, pois assim como Calvin se apresenta como um menino bom e depois faz uma série de observações ocultas, provavelmente sobre seus desvios de conduta. Assim como aqui acho que não está muito legal, né? Assim como Calvin os anúncios de carros pois assim como Calvin, os anúncios de carros também colocam informação também colocam uma informação atrativa em destaque e depois as restrições quanto a essa informação em letras miúdas, pequenas, ação essa a qual o título em linguagem figurada associa a uma brincadeira de esconde-esconde. E outra dica que eu vou falar para vocês é o seguinte: muitas vezes assim, quando vocês estão estudando português, assim, sempre assim, os professores assim, sempre ditam as respostas, assim, os professores, tudo. Eu mesmo aqui tô falando aqui, não é tão legal. Aqui a resposta podia estar um pouco melhor, só que assim, antes é legal assim, vocês sempre fazerem assim, na verdade não só de português, mas de todas as matérias, assim, matemática também, vocês tentarem fazer os exercícios antes de verem a resolução, mesmo que, por exemplo, você não tenha, independentemente do nível que você esteja, sabe, que isso faz você acompanhar melhor a aula, tudo, é sempre legal fazer isso. Aqui, por exemplo, seria legal, por exemplo, você ver essa prova, se bem que muitos de vocês, você vê essa prova, rever, tentar fazer, e depois, se bem que isso daqui... E aqui, como a estratégia de marketing utilizada nas vendas de automóveis contribui para o efeito de humor da tirinha? Acho que aqui eu já respondi até um pouco do item B aqui, no item A, né? Como uma estratégia de marketing. Então é o seguinte, aqui é mais o título do texto, né? Acho que eu, sem calma, como Calvin, acho que aqui é melhor. Eu vou sintetizar um pouco. Provavelmente sobre seus desvios de conduta. Eu não vou falar dos anúncios de carro, porque anúncio de carro é no item B. Aqui é mais para falar do título, né? Uma série de observações ocultas, escondidas. O que podemos associar? O que se pode associar em sentido figurado a uma brincadeira de esconde-esconde, né? Escondidas. O que se pode associar? Eu vou em sentido figurado. Que
eu fugi um pouco da pergunta. Há uma brincadeira de esconde-esconde que está oculto, como o título do texto cita. É melhor fazer assim, né? O título do texto Brincando de Esconde-Esconde pode ser associado a Tinha, pois assim como Calvin se apresenta como um menino bom e depois faz uma série de observações. Eu não vou pôr ocultas. Em letras pequenas, provavelmente sobre seus desvios de conduta, assim como Calvin, pois quando Calvin, pois pode-se associar, esse que é o devia ser, associar o fato de Calvin se difícil assim, você muda uma parte do texto e depois tem que ficar mudando tudo assim, senão você se perde. Tem que ficar sempre relendo. Pode-se associar o fato de Calvin se apresentar como um menino bom, depois fazer, olha aqui, uma série de associações. Você vê que sim, se altera uma parte do texto, esse que é o difícil assim. Em letras pequenas, provavelmente sobre seus desvios de conduta, pode se associar em sentido figurado a uma brincadeira de esconde-esconde, como o texto do título do texto cita. Item B. Como a estratégia de marketing utilizada na venda de automóveis contribui para o humor da tirinha B? Vamos pôr assim, o humor da tirinha consiste na ação de Calvin de escrever em destaque o lado positivo, uma informação positiva, em destaque uma informação positiva. Qual que é essa informação? Sou um bom menino, né? Informação, né? Eu fui um bom menino este ano, né? Um bom menino este ano. E depois, em letras miúdas, né, colocar uma série de observações sobre sua conduta, esperando uma série de observações provavelmente negativas sobre sua conduta, esperando que o Papai Noel não as visse. De forma análoga aos carros, de forma análoga à estratégia de marketing, de forma análoga à estratégia de marketing da venda de automóveis, referida no texto. Qual que é essa estratégia? Colocar
em destaque. Uma informação chamativa, informação chamativa positiva e depois em letras pequenas muitas observações de preço, né? De restrição de preço, né? De restrição de preço. Você pensa que o carro é barato, mas quando vai ver, não é tão barato assim. E é isso que talvez seja assim. Você vê que essa visão crítica é importante para o engenheiro. Ou, por exemplo, o engenheiro vai deixar de comprar, vai deixar disso. Não, mas o engenheiro vai ter essa visão, vai analisar melhor os produtos, vai, por exemplo, se ele tem uma empresa, vai ter mais transparência com o cliente. É isso que é importante, é importante ter essa visão crítica, sabe? E é importante aqui, leia o texto e responda a questão. Eu só quero aqui, H. Mendonça, filhos e órfãos de Mariana e Brumadinho enfrentam uma infância interrompida por uma tragédia que não acabou. Expliquei. Então você vê que o texto vai ser sobre aquelas barragens lá de Mariana e de Brumadinho. Você vê aqui mais uma vez a importância dessa visão crítica para o engenheiro. O engenheiro, por exemplo, tem que ter ideia, por exemplo, do que um laudo dele pode causar de impactos sociais. Você vê que até agora está se falando dos impactos ambientais, sociais, econômicos, todo tipo de impacto da queda dessa barragem. Até agora tá se falando, entende? Então é importante o engenheiro ter essa visão crítica. Por isso que eu também tô resolvendo essa prova aqui, né? Eu só quero a minha liberdade de volta. O pedido é um dos mais comuns entre as crianças e os adolescentes que viveram suas vidas transformarem há mais de 4 anos, quando a barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu, formando um tsunami de rejeitos de minério que engoliu o vilarejo rural de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, e atingiu outros distritos da região. Após a tragédia, as famílias dos atingidos foram alocadas em casas alugadas em Mariana. Recomeçar uma nova rotina, no entanto, não tem sido fácil para os jovens. Além da adaptação ao novo território, as crianças também sofrem com preconceito e bullying. Há uma hostilização, abre aspas, há uma hostilização por parte dos moradores de Mariana. No início, quando eles frequentavam as mesmas escolas, eles eram chamados de pé de lama e marilama. Muitas vezes eram ocupados pelo encerramento das atividades da Samarco. Grande parte das falas das crianças são uma reprodução das dos adultos, explica a psicóloga. Apesar dos jovens das cidades atingidas estarem estudando em instituições de ensino próprias, já relata que eles evitavam circular na cidade com o uniforme da Escola Municipal de Bento Rodrigues, por exemplo. Explique o processo de formação da palavra Marilama. Marilama é Mariana Lama. Mariana Lama. Só que quando você colocou essas palavras, você não manteve tudo. Assim, você não manteve toda a forma da palavra. Não é igual guarda-chuva, arco-íris, que você mantém as duas palavras inteiras. Houve uma aglutinação. Quando você mantém as duas palavras inteiras, fala-se composição por justa posição. Só recordando aqui. Justa posição. Por exemplo, guarda-chuva, arco-íris, guarda-chuva, arco-íris. Isso aqui é justa posição, sabe? Você tá assim, justapondo duas palavras. E aqui é aglutinação. Aglutinação. Marilama, por exemplo. Esse Marilama é aglutinação. Você tá... um neologismo, na verdade, mas é por aglutinação, porque esse Mariana e Lama, você tá juntando,
Só que você não mantém toda a estrutura. Então, composição por aglutinação. Houve composição por aglutinação entre as palavras. Não, vamos mudar aqui. Na formação da palavra Marilama, na formação da palavra Marilama, tem que explicar, né? Aqui da palavra Marilama houve composição por aglutinação entre as palavras entre Mariana e Lama. Mariana, Lama. E identificar também semelhanças sonoras. Primeira coisa que tem que identificar é esse A. Esse A chama assonância. Assonância é repetição de som vocálico, né? Assonância. Repetição de som vocálico. E a literação é repetição de som consonantal. Repetição de som consonantal. Vou dar um exemplo consonantal. Tem um verso do Gregório de Matos que diz assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota com toda a ligeireza. Tem até uma polêmica se é trota, etc. Mas assim, que o tempo trota com toda a ligeireza. O tempo trota. Parece assim um cavalo. Você vê que as palavras têm essa sonoridade, sabe? A nossa língua ela é muito rica. E essa sonoridade das palavras assim, é muito legal. Então assim, você vê que tem essa sonoridade. E por exemplo, você tem que ver que tem essa sonoridade. E outra coisa também dá para falar que são duas palavras paroxítonas, né? A sílaba tônica é a penúltima. Mariana. 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 Lama. Mariana. Mariana. Lama. Lama. Mariana. 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 Você vê que é assim. Mariana. Lama. Você vê que duas palavras são paroxítonas. Você vê aqui. Nota-se. Tem que tomar cuidado assim. Você está respondendo também a prova. Às vezes você olha assim. Acho que respondeu tudo, mas só respondeu uma parte da questão. Nota-se que em ambas as palavras que sonoramente sonoramente ambas as palavras são paroxítonas, e a aliteração do som, nota-se que do som, e nelas a aliteração da vogal A,
Não, do som da vogal A. Aliteração, vírgula, repetição do som da vogal A. Você vê que eu estou enfatizando aqui, até um quase, do som da vogal A. Você vê que os poetas, por exemplo, você vê, e não só os poetas, por exemplo, o Guimarães Rosa, ele também, o texto dele é em prosa, só que ele também se utiliza muito disso, chama prosa poética, que ele faz um texto em prosa, só que é um formato de tem essa sonoridade das palavras, repetição do som da vogal A. Isso aí, tá certo. Item B identifique uma atitude dos jovens do vilarejo rural de Bento Rodrigues que revela a tentativa de apagamento de suas identidades. Você vê, aqui a questão deles, que eu já matei aqui, que a questão deles deles esconderem aqui. Eles evitavam circular na cidade com o uniforme da escola municipal de Bento Rodrigues, sabe? Eles querem esconder o uniforme da escola que eles estudavam, que é uma identidade assim de uma criança do que a escola que ela estuda. Então, vamos lá, item B. A tentativa de esconder das crianças, de ocultar, de esconder o uniforme da escola em que estudavam, constitui um apagamento de identidade. Constitui um apagamento de identidade. Um apagamento de identidade, né? Justifique sua resposta, né? Aqui é o seguinte, e aqui tem que justificar, né? O vilarejo de Bento Rodrigues foi engolido, já que não queriam ser associadas, já que elas não queriam ser associadas ao vilarejo cuja barragem atingido pelo rompimento da barragem para não sofrerem retaliações. Retaliações seria isso, esses preconceitos que eles estão fazendo, hostilizações, a fim de não sofrerem retaliações. Então vai, questão 2, tá aqui. Questão 3, olha aqui. Examine a capa e o trecho extraído de uma revista para responder a questão. Super interessante. Smartphone, o novo cigarro, olha aqui. O vício em celular. Mais uma questão aqui para engenharia. Você vê que assim, essa questão, impacto, por exemplo, um celular, por exemplo, o impacto ele causa, tanto positivo quanto negativo. Você vê que é tudo você vê que eu tô fugindo um pouco aqui da questão, mas é que eu também quero mostrar também a importância dessa visão crítica, assim, para o engenheiro. Por exemplo, essa questão do celular. Você vê que o engenheiro tem que avaliar, por exemplo, essa questão. Eu estou estudando agora a internet das coisas. Eu estou estudando essa matéria. E você vê que é o seguinte. A internet das coisas, você vê que essa conexão de tudo, você poder controlar uma obra, você poder controlar, por exemplo,
um carro controla tudo de forma automática. Você vê que isso é um avanço tanto de segurança, tudo. Só que também tudo tem as desvantagens. Por exemplo, esse vício, essa questão também da automação, às vezes acaba gerando desemprego também. Você vê que tudo tem tudo, e o engenheiro tem que tentar minimizar esses impactos. Por exemplo, essa questão do vício, o que o engenheiro pode fazer? Essa questão do celular, pode, por exemplo, colocar avisos. Por exemplo, o engenheiro que está vendendo um celular, por exemplo, o engenheiro que projetou um celular, por exemplo, ele foi lá, projetou. Por exemplo, eu estou estudando sistemas digitais, por exemplo. Eu vou lá, faço arquitetura, faço lá o hardware, tudo, projeto lá o hardware do celular. E aí, por exemplo, eu ponho especificações, olha, analisando esses impactos que causa o celular, causa a sociedade, eu falo, evite ficar muito tempo. Eu até às vezes programo o celular, por exemplo, assim, programo o celular em vez de programar o celular para reter a pessoa o máximo de tempo, eu programo, por exemplo, eu faço um aplicativo, eu faço o YouTube, eu tenho uma rede social, eu crio uma nova rede social. Em vez de eu programar a rede social para reter ao máximo o meu cliente, eu faço uma rede social para mim sempre que seja interessante, assim, seja atrativa e também tenha assim um conteúdo, que não tenha só um conteúdo vazio e ela também não fique assim, ela também imponha assim, limites, tudo, e assim, tem um conteúdo que não seja vazio, um conteúdo que edifique, que torne a pessoa leve a pessoa a ter um certo aprendizado, entende? Entende que o engenheiro que está olhando para essa prova não deve abandonar as tecnologias, jogar fora o diploma dele, falar que a carreira dele não serve, só serve para gerar problema e assim, não deve entender assim. O engenheiro deve entender e falar, mas o engenheiro é alguém que resolve os problemas, inclusive os problemas que ele causou, principalmente os problemas que ele causou na verdade. Então tem que tentar minimizar os impactos. Então vamos lá, fumar era normal. Aqui esse texto aqui é B. Garratone e Sklar, é difícil pronunciar também, não sei. Smartphone, o novo cigarro adaptado. Fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar e repetiam o gesto dezenas de vezes durante o dia em absolutamente todos os lugares. Lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, aviões, tinha gente que fumava até no banheiro. Ficar sem cigarro nem pensar, tanto que ir sozinho comprar um maço para o pai ou para a mãe, padaria da esquina era um rito de passagem para muitas crianças. Olhamos para trás e nos surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar aos bilhões por algo tão nocivo. Quanto fazemos isso, porém, vamos sendo dominados por um vício ainda mais onipresente, o smartphone. Vivemos grudados em nossos smartphones porque eles são úteis e divertidos. Mas que pouca gente sabe é o seguinte: por trás dos ícones coloridos e apps de nomes engraçadinhos, as gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos manipular, utilizando recursos da psicologia, da neurologia e até dos cassinos. Então, você vê que aqui está dizendo que até consciente. Você vê que, por exemplo, o que o engenheiro faria? Ele, por exemplo, faria um alerta, falaria. Ao mesmo tempo que ele vai ter, porque também o engenheiro está projetando uma rede social, também não vai projetar para ninguém ver. Depende do meu canal. O meu canal que eu faço para ninguém ver. Mas ele também faz esse alerta. Em vez de ele querer reter a pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda hora, ele tenta assim, edificar a pessoa e fazer um alerta. Entende? Isso que é interessante. O smartphone é tão viciante quanto uma máquina caça-níqueis, diz o americano Tristan Harris. E o caça-níqueis destaca ele é o jogo que mais causa dependência, vicia 3 a 4 vezes mais rápido que outro tipo de aposta. Quando desbloqueamos o celular e deslizamos o dedo para atualizar nosso e-mail, vem uma foto seguinte numa rede social, estamos jogando caça-níqueis com o smartphone, afirma Harris.
Qual a relação de sentido entre a imagem da capa e a manchete smartphone, o novo cigarro? Então aqui, você vê que a imagem da capa, você vê que o smartphone está sugando a pessoa. O smartphone tá sugando. Você vê essa luz aqui? Você vê que está consumindo. Você nem vê o rosto da pessoa. Você vê que a linguagem visual, ela também é importante. É um outro tipo de linguagem. Ela é avaliada nessa prova de português. Por exemplo, você vê que aqui a luz do celular está em destaque. E o rosto da pessoa nem é visto aqui. Você vê que o rosto da pessoa não é visto aqui. Você vê que o rosto da pessoa está oculto. E a luz do celular, ela se sobrepõe à identidade da pessoa. Você vê que a luz do celular, ela se sobrepõe. Não é o homem que domina o celular, é o celular que domina o homem. Você vê que aqui a imagem, assim como o texto, vamos lá, vamos pôr assim, ambos o texto, ambos, tanto o texto, vamos pôr assim, tanto o texto, por meio da associação do smartphone ao cigarro, quanto a imagem retratando a luz, retratando o celular dominante sobre o indivíduo, de forma que a luz do aparelho, ofusca, a luz do aparelho ofusca, domina o rosto, representação da identidade individual. O rosto da pessoa, o rosto da pessoa, representação, o rosto da pessoa, representação da identidade individual. Tanto retratam o vício, retratam o vício que o celular causa às pessoas. O vício é isso. Tanto, vamos ler, tanto o texto por meio da associação do smartphone a cigarro quanto a imagem retratando o celular dominante sobre o indivíduo, de forma que a luz, eu acho que até viajei um pouco, mas eu quis explicar que a luz do aparelho ofusca, domina o rosto da pessoa. Representação da identidade retrata o vício que o celular causa. As pessoas também repetindo, o celular causa a população humana atual. Tá. Item B de bola. De acordo com o texto de Garatone Sklarks, é difícil pronunciar esses nomes assim. Explique por que o vício em smartphone mais parecido com o vício em caça-níqueis que o vício em cigarro. Então, essa questão aqui eu também achei meio difícil aqui, eu não tinha entendido direito, mas eu vou aqui falar um pouco aqui. Na verdade é o seguinte, o vício em smartphone é
o vício em smartphone, você vê aqui, ele fala aqui de fumar, tudo, mas é mais uma questão de época aqui, de vício. Mas você vê que aqui ele fala da técnica do caça-níqueis mesmo. Então aqui fala, vamos lá, o texto. Enquanto o vício em cigarro é comparado ao do celular, apenas pelo fato da dependência, apenas pela dependência generalizada que ambos causaram, que ambos provocada por ambos em épocas diferentes, e um está no presente e outro no passado, provocada por ambos em épocas diferentes. Você vê que o vício do celular é só a questão do vírgula, o vício em caça-níqueis, vírgula, o vício, não sei se, vírgula, a dependência, dos smartphones a dependência causada pelos smartphones é referida no texto como tão viciante quanto os caça-níqueis. E já tem uma associação também a ele, olha aqui, né? E esse fato de desbloquear o celular, né? Pelo fato de que ao desbloquear o celular essa questão, sabe, caça-níqueis, você vai lá, você sempre quer ver o próximo, você sempre tá querendo assim, não, e o que vai acontecer, igual o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, de que ao deslizar o C, vírgula, não vou viajar um pouco, vou tentar ficar um pouco nas 4 linhas de texto. Vamos lá, níqueis vicia 3 a 4 vezes mais rápido. Desbloqueamos o celular. Quando desbloqueamos o celular e deslizamos o dedo. Tão viciante quanto os caça-níqueis. Analogia essa feita comparação essa feita em relação ao fato de as pessoas
deslizarem, verificarem constantemente o celular, em busca de um e-mail ou uma foto nova numa rede social, por exemplo. Ansiosamente, verificarem ansiosamente, não constantemente, é melhor. Por exemplo, então, olha aqui, mais uma questão. Questão 4. Trecho a seguir é fragmentado de um artigo de divulgação científica. Aqui é o seguinte, a divulgação científica, quando você vai divulgar ciência para o público. Então, no meu canal, eu, por exemplo, no meu canal, queria que fosse um canal de divulgação científica, mas não é, infelizmente não é acessível a minha linguagem. Não é acessível assim, mas eu tinha essa pretensão, mas por exemplo, essa questão aqui é um artigo de divulgação científica. Quando você está divulgando, você está explicando a ciência para as pessoas. Aqui, bicarbonato, estudo identifica 41 variações no genoma associadas a pessoas canhotas adaptadas. E aqui o item A vai ser exatamente isso. Retire do texto duas características linguísticas que permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica. Item B é: quais sentidos no texto gerados pelo emprego do diminutivo? Eu não gosto de nas palavras letrinhas e tijolinhas. Vamos pensar no item A primeiro. Item A aqui: preferência pela mão esquerda ou direita provavelmente é um resultado de um processo complexo que envolve fatores genéticos e ambientais. Novo estudo fruto de uma colaboração internacional, a maior análise genética focada em canhotos da história. Utilizou dados de 1,7 milhão de pessoas extraídos de bancos como UK Biobank e a empresa privada 23andMe. Comparando os genomas dos destros, canhotos e ambidestros, a equipe descobriu que há 41 pares de bases ligados à chance de uma pessoa ser canhota e 7 relacionados aos ambidestros. Par de bases é grosso modo uma letrinha de DNA ATCG. Você vê que assim, aí entra um pouco a biologia, você vê que as questões são bastante interdisciplinares. É aquela história, né? Você vê que vocês tinham aquelas questões, por exemplo, tinha que fazer aquelas transcrições, né? Não, esse U é do RNA, é TCGA. E aqui você tem essa transcrição, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Você vê que eu tô até recordando biologia aqui com você. Para vocês lembrarem, o pagamento de bases é assim: Agnaldo Timóteo e Gal Costa, com T, C com G. Então A é T, A é T, T, A, G, C e T. Então isso daqui é um par de bases, olha. Isso daqui, na verdade. Não precisava. Isso daqui é um par de bases. Esse daqui que é um par de bases, né? Estou explicando aqui, tá um pouco. O texto não exigia que entendesse isso, mas eu estou explicando. Esse daqui que é um par de bases. Tem até esse sentido aqui: 5 linha, 3 linha. Aqui é o 5 linha, 3 linha e aqui vai inverter: 3 linha, 5 linha. É o sentido, ele começa a leitura no 5 linha e termina no 3 linha. E essas trincas aqui são trincas de aminoácidos. Isso daqui vai ser vai gerar isso daqui depois, cada 3, quando for passar para RNA, vai gerar aminoácido. Claro que primeiro tem que passar de DNA para RNA e depois para proteínas. Isso aí. Mas isso daqui vai gerar aqui aminoácidos, né? Só recordando aqui um pouco.
Uma letrinha, cada gene contém as instruções para fabricar uma proteína. Uma mudança em uma letrinha do gene é capaz de mudar a sequência de tijolinhos que compõem essa proteína. Então uma letrinha aqui e por tabela sua função, ou seja, o que os geneticistas encontraram foram 41 letrinhas de DNA que parecem só em pessoas canhotas. Daí até saber o que exatamente essas letrinhas mudam é outra história. Retire do texto duas características linguísticas que permitam classificá-lo como artigo de divulgação científica. Então vamos lá. Primeira coisa, não sei se vocês perceberam, eu vou falar aqui algumas e depois vocês vão falar. Primeira coisa aqui é essa questão da terceira pessoa, é isso que eu vou focar. Você vê que o texto é todo escrito em terceira pessoa, chamada função referencial. Vamos recordar também um pouco de funções de linguagem. Tem aqui a funções da linguagem. Vamos recordar também aqui. Função emotiva é o eu. É tudo eu. Na verdade, a função emotiva, por exemplo, um diário, uma coisa, você foca muito no eu, nas emoções internas, sabe? Tem a função conativa, que é a segunda pessoa. Função conativa é quando você vai dar uma ordem, vai dar um anúncio. Você foca no você, por exemplo. Vocês precisam estudar, vocês precisam isso, vocês precisam ter essa visão crítica, vocês precisam ter isso. Isso aqui é a função conativa. Vocês, por exemplo, então uma propaganda, vocês precisam comprar esse carro. Tem também a função referencial. Função referencial é essa questão você foca na mensagem, ou seja, é uma questão objetiva. Por exemplo, função e função poética. Função poética, né? Tem a função poética também. A função poética às vezes até confunde um pouco, mas a função poética função referencial, na verdade, é o contexto. Aqui vamos pôr aqui referente. Vamos pôr aqui conteúdo. Eu prefiro colocar aqui conteúdo. Foca no conteúdo. Porque a função poética é a mensagem. Por exemplo, a função referencial é o conteúdo. Você quer passar um conteúdo para alguém. Prefiro falar aqui. E é muito assim, metáforas, muito figuras de linguagem, sabe? É isso que é assim a função poética. Tem a função fática, que é o canal. Por exemplo, aqui quando eu estou no canal, às vezes eu me enrolo, começo a falar então, isso aqui é a função fática, é o canal. Você está testando o canal, você está testando se está chegando a voz, sabe? Por exemplo, quando você está enrolando, assim, falando esse né, tudo função fática. E tem por último a função metalinguística. Função metalinguística é quando você fala do código, você fala de linguagem. Por exemplo, quando eu falo assim, eu por exemplo, quando eu estou falando do meu canal, estou usando função metalinguística. Estou falando, por exemplo, sabe, esses textos, sabe, isso que é a metalinguagem. Metalinguagem é isso, é você usar o texto para falar do próprio texto, sabe? Você vê muito isso em artistas. Você vê, por exemplo, você vê até, por exemplo, no Machado de Assis, por exemplo. É um texto falando do texto, entende? Isso que é a metalinguagem. É isso aí. Então é isso. Mas eu recordei aqui, mas vamos só falar então. Vamos lá. Podemos citar como características do texto
que características presentes no texto acima. Presentes no texto acima. Que permitem classificá-lo como de divulgação científica. O que permite classificar esse texto? Como artigo de divulgação científica. Duas características desse want-to-me. Fato de ele usar os pares de base. O predomínio da função referencial centrada, vírgula, em terceira pessoa. Centrada no conteúdo. E que mais também? E também a didática, né? Vírgula, e a didática do texto. Presente. E as analogias didáticas presentes como a de letrinhas, como a dos pares de base, não, como a dos pares de bases do DNA, a letrinhas, a fim de que haja entendimento do assunto pelo público leigo, por exemplo. Você vê, é um assunto, é divulgação científica isso, divulgação. Você está divulgando o texto científico, então tem que ter um entendimento. Aqui tem B. Qual o sentido no texto gerado pelo emprego? Quais sentidos pelo diminutivo das palavras letrinhas e tijolinhos? Então, primeiro tem essa questão didática, né? E o segundo é o fato de elas serem pequenas. Por exemplo, uma letrinha do DNA, você precisa ver, eu vou até ver aqui. Por exemplo, quantos aminoácidos tem cada proteína? Por exemplo, vamos pesquisar aqui, né? Você vê que tem uma série de aminoácidos na proteína, né? Você vê que mais um único par de bases, né? Então vamos lá. Tem B de bola. As palavras, o diminutivo, as palavras. Você vê que é tudo interdisciplinar aqui, com a biologia. E você vê, isso aqui é importante para a engenharia? Claro que é. Por exemplo, você pensar em artigo científico, né?
qualquer artigo de divulgação científica, por exemplo, isso daqui, distinguir características de artigo de divulgação científica, por exemplo, qualquer universitário tem que entender um artigo de divulgação científica da área dele, por exemplo, isso aqui é mais da área biológica, mas você tem que entender o que é um artigo de divulgação científica, quais são as características do artigo de divulgação científica. Você vê que é importante esse domínio da língua, sabe? O domínio da língua é importante para o engenheiro, para um universitário de qualquer área, né? Porque infelizmente tem esse pensamento assim, área de exatas, né? Você pode negligenciar humanas, e também a área de humanas, por exemplo, negligencia as exatas. Você vê que, por exemplo, Descartes, todos esses lá filósofos, por exemplo, foram matemáticos, porque a matemática, por exemplo, tem esse raciocínio lógico, tudo. A matemática é importantíssima para as ciências humanas também, a lógica matemática, se você for ver, é importantíssima. Então, sabe, fica essa coisa assim, quem é de exatas negligencia as humanas, quem é de humanas negligencia as exatas. É claro que a pessoa escolhe a área dela e tem que focar na área dela, tem que se concentrar na área dela, passar a maior parte do tempo na área dela, senão não vai ser um bom profissional, não vai fazer nada de relevante e vai provavelmente ficar para trás e não vai conseguir, sabe? Mas também a pessoa tem que ter essa visão ampla. A pessoa tem que ter a visão ampla, assim. Pode ter essa visão bitolada, porque visão bitolada parece que tem as máquinas. As máquinas fazem muito bem. O homem, essa amplitude da visão do homem é importante também. Um homem, por exemplo, pega uma máquina, interpreta os resultados, sabe? É importante o homem ter essa visão. Então vamos lá, por exemplo, essas palavras aqui, letrinhas e tijolinhos. O emprego do diminutivo. Vamos lá. O emprego do diminutivo nas palavras letrinhas e tijolinhos. Nas palavras letrinhas e tijolinhos. Tá. Letrinhas e tijolinhos. Presentes no texto se relaciona inicialmente a explicação, a uma analogia didática, a uma analogia didática que fazem conceitos da área biológica e vírgula também vírgula se relaciona inicialmente a uma analogia didática e também o fato ao fato de ao tamanho diminuto de um par de bases letrinha ou tijolinho ou um tijolinho
ou vírgula, provavelmente. Frente à proteína toda. A proteína toda tem milhares de aminoácidos que possui grande quantidade desses elementos fundamentais. Então é isso, né? Tô meio cansado aqui, vou continuar daqui a pouco. Já foi 1h15 de vídeo.